Bom, pessoal, vamos fazer os exemplos dos livros. O modelo de livro, acompanha comigo, página 196. Outro modelo de livro, página 265. Vamos resolver o R6 e o R7. O R6, ele começa falando aqui que na figura a gente tem duas molas flexíveis, condutoras, que sustentam essa haste AB, também condutora, e que ela tem massa de 2 gramas. Então, já vamos anotar aqui do lado as informações. Massa, 2 gramas. A gente nunca está usando nada em grama, tem que passar para quilograma. Então, passando para quilograma, 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas. O fio tem tamanho de 1 metro de comprimento, então L vale 1 metro. E ele está imerso, né, numa região onde tem um campo magnético que está entrando aqui, né, na superfície, como a gente pode ver pelo desenho. E também fala que existe aqui, né, uma intensidade de 1 Tesla. Então, o campo magnético B é igual a 1 Tesla, que é o valor dele. Qual deve ser o sentido e a intensidade da corrente elétrica na haste para que as trações na mola sejam nulas? Então ele quer saber o valor da corrente elétrica que passará pela haste para que simplesmente ela não exerça tração sobre esse fio condutor AB. Porque do jeito que está, o que eu estou vendo acontecer aqui? Essa haste tem massa, então vai ter uma força-peso apontando para baixo. Então coloca aqui força-peso, põe o F. A princípio, ela está sendo sustentada por 2 fios, então existe uma tração aqui e aqui. E ele não quer mais que a tração sustente o fio, ele quer simplesmente que surja uma outra força nesse sistema que sustente a força-peso e que simplesmente a tração não exista mais e que é como se o fio começasse a flutuar. Se eu cortasse aqui, é claro, se eu cortar, corta a corrente elétrica, mas a princípio os fios não vão mais fazer o papel de sustentação. Tem que ter uma outra força que fará isso. Quem é essa outra força? Como tem corrente elétrica e campo magnético, vai ser a força magnética. Então eu quero que ela aponte para cima. E ela tem que apontar para cima para anular a força-peso. Porque se eu fazer ela apontar para baixo, eu forço ainda mais esse fio aí para baixo. Como eu faço a força magnética apontando para cima, então ela consegue anular essa força-peso. Primeiro, vamos ver para onde ela tem que ser direcionada a corrente elétrica. Regra da mão esquerda, arminha do FBI, eu descobri isso. O que eu estou vendo aqui? Eu quero que a força aponte para cima, para anular a força-peso, então polegar para cima, está aqui. Campo magnético está entrando na folha, certo? Posicionado o segundo dedo. Logo, o dedo do meio, que é a corrente elétrica, ela tem que ir de A para B. Então, corrente elétrica tem que vir nessa direção e sentido pela regra da mão esquerda. Agora, eu posso simplesmente fazer os cálculos. Como que eu faço esse cálculo? Eu tenho que garantir que a força magnética tem que ser igual à força-peso. Força magnética é o Biu. Então, Biu sem θ é igual força-peso, massa vezes a gravidade. Substituindo os valores, campo magnético da região vale 1, corrente elétrica, ele quer descobrir, é a pergunta, tamanho do fio, ele falou que vale 1 também, seno de θ, o ângulo formado entre a corrente elétrica e o campo magnético, 90 graus, que um está entrando e o outro está indo para o lado, então 90 graus. Seno de 90, 1. Isso é igual, massa do fio, 2 vezes 10 a menos 3, gravidade, 10. Logo, já está aqui resolvido. I é igual, vou pegar esse 10 e juntar com esse daqui. Então, 2 vezes 10 a menos 2 ampere. Esse tem que ser o valor da corrente elétrica para gerar uma força magnética para cima de mesma intensidade que a força-peso e assim uma anular a outra e o fio ficar praticamente flutuante nessa região com campo magnético. Esse é o exercício, então, R6.
Vamos fazer o R7. R7, a figura representa a seção transversal de dois fios condutores extensos, só que agora eu não estou vendo mais o fio de lado, estou vendo eles como se estivesse indo aí para a câmera. Eles são paralelos, separados por uma distância de 0,2 metros e percorridos por corrente de 2 amperes. Então esse daqui 2 amperes e esse daqui 5 amperes, como diz o exercício. Considere a constante da permeabilidade magnética no vácuo igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla e determine qual que é a natureza da força entre os fios. Bom, natureza da força entre os fios. Cada corrente está indo para um lado. Corrente 1 está entrando na lousa. Corrente 2 está saindo da lousa. Sentidos opostos, então, corrente com sentidos opostos, a gente sabe que isso é força de repulsão. Se tivesse do mesmo lado, força de atração. Pergunta número 2. Agora ele quer saber qual que é a intensidade da força que um condutor exerce sobre o outro em um trecho com tamanho de meio metro. Tem que se usar aquela formulinha de força. Primeira coisa, ele não está pedindo, mas eu vou desenhar aqui os campos magnéticos, só para a gente ver para onde apontaria. Então, corrente I1, a corrente está entrando na lousa, logo naquela região, pela regra da mão direita, eu veria um campo magnético apontar aqui para baixo. Então esse é o campo magnético gerado pela corrente 1, regra da mão direita. Desse outro lado, eu tenho o campo magnético, aqui a corrente 2 está saindo, então o campo magnético gerado também aqui nessa região, também é para baixo. Então ele também está apontando para cá. Esse é o valor do B2 gerado pela corrente 2. Tá? E aí, pela regra da mão esquerda, para eu achar para onde aponta a força magnética, então aqui, corrente, dedo do meio entrando, campo magnético vai estar apontando para baixo, logo a força aponta para aquele lado. Esse outro aqui, a corrente, dedo do meio, está saindo, campo magnético, o dedo indicador aponta para baixo, força polegar aponta para aquele lado. A gente prova que está realmente repelindo. E ele pediu para calcular a força. Para calcular a força, é aquela formulinha grandona, que é a constante vezes corrente 1, corrente 2, vezes... quem está faltando aqui é M0, Mi vezes I vezes... dividido por 2π vezes a distância entre eles. Está faltando um termo ali. Quem que é o que está faltando? Corrente 1, corrente 2 e a largura do fio. Falta o L. A largura do fio que estava faltando aqui. Então, fazendo a substituição, a constante 4π vezes 10 a menos 7. Corrente 1, ele falou que era 2 A. Corrente 2, ele falou que era 5. Tamanho do fio, ele pediu para usar meio metro, dividido por 2π, distância entre eles, 0,2. Corto π com π. Aqui, o que dá para a gente fazer? Cortar esse 2 com esse 2. E aqui em cima ficou 4 vezes 5, 20. 20 vezes meio, 10. 10 com 10 a menos 7, 10 a menos 6. Aqui embaixo sobrou só o 0,2, que na verdade é 2 vezes 10 a menos 1. Então, fazendo essa divisão, 1 dividido por 2 também é 0,5. O 10 a menos 1 sobe aqui, mais 1, fica 10 a menos 5. E aí, eu acho que ele deixa a força desse jeito, aumenta aqui e diminui do outro lado. Então, 5 vezes 10 a menos 6 newtons é o valor da força, certo? De repulsão entre os dois fios que está acontecendo ali, então. Beleza? Então, esses são os exemplos. Até a próxima aí. Tchau, tchau.